Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e mais um dia de cobertura da 47ª Mostra de Cinema Internacional aqui em São Paulo. Foi um dia meio esquisito, então eu provavelmente serei breve nesse vídeo, pelo menos eu começo com esse intuito. Foi o primeiro dia, a primeira sessão que eu tive um problema de programação nessa mostra. Eu ia assistir no começo da tarde o Underground, cópia restaurada, o filme do Emir Kusturica, que é um dos membros do júri, né? Se não me engano, ele é o presidente, inclusive, do júri, esse ano. E não foi possível. Teve um problema lá na sessão e eles substituíram o filme por La Quimera. Felizmente era um filme que eu não tinha visto, né? Porque se fosse um filme que eu tinha visto, aí tinha ferrado a programação. Mas eu fiquei meio chateado porque eu estava tão empolgado para assistir o Underground. Eu cresci vendo a capa daquela fita na locadora, mas nunca assisti o filme e, enfim, eu estava muito a fim de ver e não foi agora. E eu não sei se eu vou conseguir, porque tem próximas sessões ainda, nos próximos dias da mostra, mas são dias e horários que eu não sei se para mim vai ser possível, então vamos ver. Então, no lugar do filme do Kusturica, Underground, eu assisti La Quimera, que foi um filme que também concorreu à Palma de Ouro esse ano em Cannes, 2023. E assim... É um setup curioso, digamos assim. Isso é a coisa que mais me chamou a atenção no filme. Eu nunca tinha visto uma história mostrando exatamente esse tipo de personagem, esse tipo de atividade, digamos, né? É um grupo parece uma trupe, né? Eles lembram uma trupe circense, de artistas. Tem algumas cenas que dão a entender que eles também fazem isso, outras não fica muito claro. Lembra um pouco... algo saído de um filme do Fellini, assim, essa trupe. São traços, assim, digamos, né? A diretora... o filme se passa na Itália, né? Então tem algo ali, né? Com relação a isso. E um dos países produtores é a Itália. Mas, o protagonista, curiosamente, tipo, ele é um inglês. Então tem toda uma questão ali de idioma e de ser de fora. Então parece que o filme quer abordar várias coisas, mas eu acho que ele não acerta muito bem em nenhuma delas, assim. Ele tem vários comentários, mas nada, pelo menos comigo, me tocou, assim, e ficou muito. O filme, né, o fazer fílmico dele e tudo mais, direção, roteiro, fotografia, também nada chama muito atenção. A coisa que mais chama atenção é o setup dessa trupe, que, entre outras coisas, executam roubos de antiguidades, né? A Itália é conhecida, né, por ter muitas relíquias, né, e muitos sítios arqueológicos, e eu não sei se isso é verdadeiro, se não é, mas eu achei curiosa essa atividade deles e como eles buscam e tal. Tem um elemento quase que sobrenatural, mas não sei se existe alguma explicação, enfim. Porque o protagonista, né, que é um personagem inglês, mas que vive lá na Itália, ele tem algo, ele sente algo, e eles chamam isso de quimera no filme, quando ele está perto de um desses lugares. Então ele serve assim, ele é fundamental para essa trupe, porque ele é o cara que encontra essas relíquias, as tumbas, né, que daí eles vão entrar, enfim, pegar as coisas para revender. Achei interessante, mas nada demais, assim. Na sequência, assisti, aí foi a sessão, essa tudo certinha, né, do dia. Teve um curta antes, né, então assim, o filme principal Profissão Repórter, que eu nunca tinha assistido, do Antonioni. Antonioni tá tendo uma retrospectiva nessa mostra, né, com quase toda a filmografia e com várias cópias restauradas dos filmes dele. E Profissão, e eu adoro, eu sou fã, tem vários filmes do Antonioni que sou apaixonados, vários deles eu tenho na coleção, gosto demais, foi um cineasta que eu conheci quando comecei a faculdade de cinema e me apaixonei por vários dos títulos. A trilogia da Incomunicabilidade eu amo, o Blow Up eu adoro, e assim, esse eu nunca tinha assistido, então estava empolgado. Antes do filme, né, então falar rapidamente, teve um curta, Sicília, também dirigido por ele. É quase que assim, uma carta de amor à Sicília. O filme é basicamente composto de imagens da Sicília, com uma trilha sonora de fundo, e quase no finalzinho daí tem um texto assim bem... falando, né, assim, sobre a Sicília e tudo mais, meio que um poema. Não sei se é um poema que já existia ou que foi feito para o filme, mas é um breve vídeo assim sobre imagens da Sicília. A única pena, apesar de no começo do filme mostrar que foi uma cópia restaurada de uns anos atrás, o original foi feito em beta. Então é um filme que teria que ter sido filmado em película para
poder ter a qualidade daquelas locações incríveis, né? Então, mesmo com o trabalho de restauração, como a origem é beta, não fica tão bonito. Tem muitos artefatos, a cor, enfim, aquela questão vídeo mesmo, mas no sentido lá antigo, né? Não que as câmeras de hoje digitais conseguem alcançar. Então, isso é a única pena. Mas é, enfim, um videozinho bonito, um curta bonito sobre a Sicília, assim. E aí, na sequência, o evento principal, Profissão Repórter. Eu acabei de assistir, voltei para casa agora, cheguei aqui, liguei as coisas, preparei e tô gravando. Então, com mais ou menos a 1 hora terminou o filme, né? Então, eu preciso processar ainda, digamos. Mas eu fiquei pensando assim, porque eu não me apaixonei logo de cara, como eu me apaixonei por vários filmes do Antonioni. O filme de 75, estrelado pelo Jack Nicholson. E uma coisa que eu já devo dizer logo de cara é que, assistindo pela primeira vez em 2023, esse título não é bom, o título em português não é bom, Profissão Repórter. Aí vai ter algumas pessoas que vão argumentar e tal, mas eu não acho que ele é bom. A sessão que eu assisti teve uma coisinha legal que teve uma introdução da Enrique Antonioni e depois do Walter Salles, né, que é muito fã da obra do Antonioni. Isso até se reflete em alguns filmes, principalmente lá no começo da carreira, Terra em Trânsito e tudo mais. E aí ele falou um pouco tal sobre o filme, e várias vezes enquanto ele estava falando, assim, tem uma questão também que várias vezes ele falava coisas meio inglesadas. Eu não sei onde o Walter Salles mora, deve ser lá no exterior, e aí a pessoa vai pegando umas coisas assim. Mas em todo caso, teve várias vezes que ele falava o nome original, né? Passageiro, mas em português mesmo, né? Então, não Passenger, né? O título original é The Passenger, mas Passageiro. Porque o título original é bem melhor, faz muito mais sentido, tem várias interpretações também, não é só um carimbo. Mas para dizer isso, eu passei minha vida inteira achando que esse filme era assim, sobre jornalismo e tudo mais e tal, e nada a ver. Esse título em português dá uma outra impressão do que é o filme. E o título original, Passageiro, eu estava lendo a crítica do Roger Ebert de 2005. Em 75, e ele fala nessa crítica de 2005, ele não gostou, ele deu uma crítica negativa, ele fez uma crítica negativa do filme. E quando ele revisitou o filme em 2005, 30 anos depois, ele escreve no texto, né, que ele estava mais aberto assim, ao filme, ele teve um pouco mais de afeto pelo filme, enfim, entendeu, abraçou um pouco mais a ideia do filme. Mesmo assim, não deu nota máxima, enfim. Mas ele apresenta ali uma reflexão interessante, e ele falou algo sobre o título original, né? Passageiro, porque ele fala que o título original parece que era para ser outro, né? Tinha mais a ver com esse brasileiro, Profissão Repórter, era o jornalista, o repórter, uma coisa assim. E aí ele mudou para o Passageiro. Em inglês não tem gênero. Mas o Roger Ebert dá a entender que talvez tivesse mudado o título para o título não ser sobre o personagem do Jack Nicholson, o protagonista, né, o David Locke, mas sobre a menina, que não tem nome, né, a personagem da Maria Schneider, que é a carona dele na aventura dele. Poderia ser a passageira. Mas ele também discorre que o filme talvez seja sobre isso. Vários dos personagens que aparecem acabam sendo passageiros. E quando acabou o filme foi a impressão que eu tava, a interpretação que eu tava, de que o título original, né, Passageiro, e aí o gênero que for, é meio sobre isso, assim, sobre esses personagens que são apenas passageiros ali na vida de outras pessoas. E é interessante, é bacana. Essa análise não existe com o título brasileiro. Mageticamente, né, a fotografia tem alguns planos, até o Walter Salles falou antes do filme, sensacionais, assim, de alguns planos sequência, e alguns jogos de câmera, assim, de planos um pouquinho mais longos e personagem aparecendo de um jeito. É bem fascinante. O Antonioni é um mestre, né? Não à toa é uma das grandes inspirações do Brian De Palma, que daí elevaria a enésima potência essa questão de brincadeiras de câmera e movimentos e mise-en-scène e tudo mais. Então, nesse aspecto, o filme é incrível, assim, para quem gosta de cinema é muito legal de ver na tela grande e tudo mais. O que me deixou meio assim, que eu ainda estou pensando a respeito, é a história mesmo, assim. Porque, diferente dos filmes que eu mais gosto do Antonioni, eu não assisti toda a filmografia dele, mas citei aqui alguns que eu gosto muito. Diferente desses filmes que eu gosto muito, eu senti nesse um pouco mais assim de algumas indulgências, algum snobismo, alguma coisa assim, bem filme
pretensioso no mau sentido, especialmente nos diálogos, né? Não tanto na ação e no que está sendo debatido, mas nos diálogos. E me desagradou bastante a personagem da Maria Schneider, não ela tá ótima no filme, mas como a personagem é utilizada no filme. É uma coisa que acontecia muito nos filmes dos anos 70, vira e mexe ainda acontece, obviamente. Mas isso assim, tem vários filmes que são considerados clássicos e notas incríveis, e os críticos amam e ganharam muitos prêmios dos anos 70, e são anos incríveis assim, pro cinema, né? Em vários lugares do mundo. Mas eu tava pensando sobre isso enquanto tava assistindo o filme, né? A personagem dela não tem nem nome, nos créditos parece lá só como garota. E dói mais sabendo que é a Maria Schneider e toda a história dela, enfim. Tinha algo que é como se fosse, como a gente surgiu ali nos anos, principalmente nos anos 80, 90, aí se manteve nas comédias românticas, a Manic Pixie Girl, que é uma mulher que só existe para preencher uma fantasia perfeita, assim, de algum homem. E nos anos 70 tem muito dessas, sei lá, seria Manic Pixie Girl on the road, porque a personagem dela tá sempre indo e toma certas decisões que não fazem sentido nenhum, assim, e o filme... Ele é realista, assim, todos os personagens estão passando por coisas e ele tem uma trama, né, de troca de identidade e tudo mais, mas ele é realista, até, assim, não tem nada... mas a personagem dela toma decisões e faz coisas pelo personagem do Nicholson que não faz quase sentido algum, assim. E é por isso, assim, ela é só uma mulher que vai fazendo e ela tá ali para servir ele de alguma maneira. O Roger Ebert escreveu na crítica dele também que se a personagem dela não existisse, é quase como se a jornada desse personagem, do David Locke, não acontecesse e tal. Então, assim, o problema não é ela em si, e sem dúvida nenhuma não a atuação dela, mas como o roteiro trata ela, e como vários desses filmes da época, eu fiquei, eu acho que um pouquinho frustrado, porque alguns dos filmes que eu mais amo do Antonioni tem personagens femininas em foco e muito bem construídas e muito bem lapidadas e interessantes e tridimensionais e que tem urgência e que não estão ali à mercê de um personagem masculino. Então acho que isso me frustrou um pouquinho nesse filme, eu não esperava por isso. Mas é isso, assim, eu ainda estou assimilando e vendo e lendo, e pode ser que eu mude de ideia. Se o Roger Ebert mudou, com certeza eu posso mudar. Então, é isso, pessoal. Hoje foi isso. De manhã eu não assisti filme da mostra, então teve menos filmes hoje, porque eu assisti uma cabine de um filme de terror novo, que eu vou postar a crítica logo mais aqui no canal. Não Abra é o nome do filme. Bem legal, assistam a crítica quando eu postar. E é isso. Deixem aí nos comentários se vocês assistiram esses filmes, se vocês conhecem esses filmes, o que vocês acharam. Se você assistiu Underground aí, eu perdi muito, putz. Eu espero ainda poder conseguir assistir na tela do cinema, mas se não der, vou esperar poder ver em casa essa cópia restaurada. E é isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.